Olá, amigos. Estamos juntos mais uma vez. Bagageiros em Ação, uma obra da PIB Salto, Primeira Igreja Batista de Salto. A maravilhosa graça de Deus ao seu alcance. A proposta dos bagageiros, em primeiro lugar, é de agradecer a Deus. Deus é o motivo da nossa gratidão. Gratidão pela vida, pela saúde, pela provisão e pela companhia sempre presente. Venha junto comigo e vamos orar ao Senhor em gratidão a Deus. Pai eterno, nós te agradecemos. Agradecemos pela tua companhia, pela tua presença conosco. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia cai sobre nós a cada manhã. Nós te agradecemos porque através dela a tua compaixão é estendida a todas as pessoas. Nós te agradecemos pelo que virá, porque estaremos juntos contigo para suplantar todas as coisas. Oramos assim, no nome de Jesus, agora e para todo sempre. Nessa noite, nós temos o privilégio, na segunda parte, de contar com a presença do pastor Álvaro Pavan, mais uma vez. E ele estará ministrando, trazendo mais informação e condições da palavra de Deus para o nosso coração. Vamos ficar ligados naquilo que Deus tem colocado na sua vida, para a transmissão às nossas vidas. Que Deus abençoe o pastor na transmissão da sua palavra neste momento. Pastor Álvaro, agora é consigo. Que Deus possa abençoá-lo. Amém. Boa noite, queridos e amados. Para mim é um privilégio, uma honra poder participar nesta noite dos Bagageiros em Ação. O ministério da PIB Salto, sob a liderança aí do pastor Tércio. Eu agradeço a oportunidade. Eu gostaria de compartilhar com vocês o tema hoje de crescendo em Cristo em meio à pandemia. Estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Momentos assim bem complicados, e para muitos talvez pode gerar um esfriamento. Mas nós podemos crescer durante a pandemia. E eu diria mais, devemos crescer também depois da pandemia, né? Depois dela também, com o objetivo de alcançar uma vida vitoriosa, em busca de uma vida vitoriosa em qualquer das situações. O que nós temos que considerar é que antes da pandemia, que é uma pergunta que eu quero fazer para você: que tipo de igreja você estava vivendo depois do domingo? No domingo, a prática de irmos aos cultos, de participarmos das atividades da igreja, mas e aí, depois do domingo, que tipo de igreja você estava vivendo? Eu gostaria de considerar com você que eu creio que Deus permitiu que ocorresse esta pandemia, não apenas para julgar a este mundo, como muitos estão dizendo e até pregando a respeito disso, que é o juízo de Deus caindo sobre a terra. Mas eu creio que, além disto, Deus também está tratando com a sua igreja. Que a intenção dele, na verdade, é que a igreja volte a viver segundo os seus planos e os seus sonhos para ela. Na verdade, vamos pensar que antes da pandemia, muitos cristãos viviam um cristianismo apenas dominical. Se contentavam em frequentar as celebrações no prédio da sua igreja. Ali eles cantavam, né, estudavam a Bíblia, escutavam os sermões, mantinham uma aparente comunhão com os irmãos. Por que eu digo aparente? Eu digo aparente porque é um contato muito rápido no domingo, né?
normalmente podemos cumprimentar 10, 15 pessoas e depois voltamos para casa. Mas o que acontecia depois do domingo? Como eles se sentiam após a celebração do domingo? Eu acredito que alguns pensavam assim: eu cumpri o meu dever, um dever cumprido, eu cumpri o meu dever. Pastor Tércio ou o meu pastor não vai me ligar na segunda-feira para saber por que eu não estive no culto no domingo. Para outros pode ser que eles chegavam em casa domingo à noite, reclinando a sua cabeça no travesseiro, pensar: puxa, eu estou satisfeito, a mensagem foi uma bênção, os cânticos foram abençoados e eu estou satisfeito. Até o próximo domingo que vem eu estou lá novamente. E talvez alguns chegavam a pensar: bem, amanhã, segunda-feira, recomeça o meu mundo real. Correria para o trabalho, quem sabe universidade, os que são pais, os filhos levando para a escola e tudo, o mundo real, a correria da segunda-feira. Sabe o que acontecia de verdade? Durante a semana, para muitos cristãos, prevalecia o sistema do mundo. O testemunho cristão era esquecido. Até o domingo chegar. Chegava o domingo, novamente estávamos lá, nas práticas religiosas, e nada errado com isso, amados irmãos. Não quero dizer que há algum erro, não, nada errado. É importante estarmos juntos, estudando a palavra, na escola bíblica, no culto domingo à noite, mas na pandemia não podemos mais, Só que o que se passava na maioria dos cristãos é que se resumia a essa prática dominical. E aí está o grande problema. Na verdade, esse tipo de cristianismo dominical não promove crescimento espiritual. Não promove o crescimento cristão. Na verdade, esse cristianismo dominical produz uma geração de cristãos consumistas, capazes de passar toda uma vida no contexto da igreja, participando de todas as suas atividades, mas sem produzir nenhum discípulo. São participantes e são fiéis participantes, Porém, toda uma vida cristã que não produz discípulos. E vamos pensar qual foi, na verdade, a comissão que Cristo nos deixou. Mateus capítulo 28 é um texto bem conhecido, diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante que esta frase final nós costumamos usar muito, eu estarei convosco todos os dias. Mas a mim me parece, amados, que esta é uma promessa condicional. A condição para que Cristo esteja conosco até os fins dos tempos é que a igreja faça discípulos, é que a igreja ensine-os a guardar todas as coisas. Uma outra coisa importante, interessante, amados, que devemos pensar, é o que George Barna nos fala. Ele é um estudante, é um pesquisador, é um escritor muito famoso, que pesquisa sobre o crescimento da igreja em todo o mundo. E ele diz o seguinte: para a maioria das pessoas, igreja descreve tanto um lugar quanto uma atividade efetuada aos domingos. E a meia-noite do domingo significa liberdade de quaisquer outras obrigações religiosas, até que chegue o domingo seguinte. E ele completa: igreja é mais do que alguma experiência ocasional no domingo. Igreja é um estilo de vida.
Eu costumo dizer, amados, que cristianismo não é religião. Cristianismo é estilo de vida. A religião foi inventada pelo homem, mas o estilo de vida cristão, quem deixou para nós foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Vamos então recordar qual era o estilo de vida cristã da igreja do Novo Testamento. É muito importante fazermos essa consideração. Atos capítulo 2, versículos 42 a 47 nos diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão do pão, partir do pão, nas orações. Cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam propriedades, bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46, diariamente perseveravam unânimes no templo. E na verdade, amados irmãos, quando diz templo aqui, é o pátio do templo, né? Porque dentro do templo as mulheres não podiam entrar, as crianças não podiam entrar, era proibido. E também não havia uma capacidade para 3.000 dos que se converteram no primeiro culto da primeira igreja. É no pátio, lá na frente, né? E ali eles partiam pão também de casa em casa. Tomavam as suas refeições conjuntas, né, com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. O que acontecia? Diante de tudo isso que eles faziam, o que acontecia? Deus acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Interessante a expressão, dia a dia. Alguns exemplos maravilhosos então dessa igreja, né? Todos os dias estavam unânimes no pátio do templo, de casa em casa, partiam o pão, ali havia alegria, humildade, eles louvavam a Deus, eram estimados por todos e cada dia pessoas iam sendo salvas, né? Esta é a igreja dos sonhos de Deus, a igreja que Deus sonhou que ele gostaria. Em Atos 5:42 temos uma outra expressão que diz: todos os dias, de novo, no pátio do templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. E é interessante, de Atos capítulo 2 até Atos capítulo 5 se passaram no mínimo 2 anos. Isso quer dizer que depois de 2 anos a igreja continuava a fazer a mesma coisa. E novamente em Atos 20:20, quando Paulo está se despedindo dos cristãos lá na praia, né? Os irmãos ali de Éfeso, que possivelmente nunca mais o veriam, ele diz: jamais eu deixei de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar, de 2 maneiras, veja aí, publicamente e de casa em casa. Então havia, na verdade, esse duplo ministério da igreja, né? E as casas faziam parte desse ministério. Sabemos que com o passar do tempo a igreja preferenciou as celebrações no prédio, também chamado de templo, né? Em detrimento da também igreja que se reunia nas casas. A igreja que nos primeiros 3 séculos se reunia nas casas, na verdade começou com Cristo. Isso é importante ressaltar. Jesus tinha 2 lugares preferidos para o exercício do seu ministério: as ruas e as casas. Das ruas para as casas, das casas para as ruas. E mais interessante é que quando não convidavam ele para ir numa casa, ele se convidava. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu queria apenas ver Jesus, né? Nada mais, ele estaria satisfeito com isso. Aí Jesus diz: Zaqueu, desce, eu vou para a tua casa. A importância das casas. E a igreja primitiva, então, não tinha como uma iniciativa sua a igreja se reunindo nas casas. Na verdade, Jesus começou com isso. O Novo Testamento, amados irmãos, nos revela que as casas eram usadas para os encontros dos cristãos no início da igreja. São inúmeros as referências em todo o Novo Testamento, referindo às igrejas que se encontravam nas casas. Nós não deveríamos estar surpreendidos com o fato de que, enquanto a igreja continuou encontrando-se publicamente
e nas casas, isso se converteu em um dos fatores mais importantes para o crescimento da fé cristã nos primeiros séculos, como também o é na atualidade. Temos inúmeras referências e inúmeras histórias da igreja crescendo nos países comunistas, nos países muçulmanos, onde é proibido a igreja ter um prédio, ter uma placa de um prédio, de como a igreja está se multiplicando nos pequenos grupos, nas casas, nas famílias. Eu acredito, amados irmãos, que já é tempo de aprendermos que a igreja não é uma atividade de domingo. A nossa responsabilidade é ser a igreja e não apenas frequentar a igreja. Os valores e princípios que aprendemos nos encontros da igreja devem refletir em sua vida todos os dias da semana. Isso é que é importante. O seu alvo deve ser o de viver em conformidade com os princípios ensinados por Cristo e esforçar-se para ser a igreja o tempo todo, em todos os lugares onde você se encontrar. E eu gostaria de dizer, este é o tempo ideal para aprendermos isto. Deus está tratando com a igreja hoje, levando-nos de volta às nossas casas, sendo impedidos de estarmos nos prédios para aprendermos a viver igreja com a nossa família, para você aprender a viver igreja com seu colega de trabalho que talvez você tem contato, para aprendermos a viver igreja onde estudamos, onde moramos, com vizinhos, com parentes, com amigos, com colegas de trabalho. Mais uma vez, gostaria de mostrar o que George Barna nos fala. Ele diz assim: precisamos compreender que o cristianismo verdadeiro não é como um esporte para espectadores. Antes, cristianismo verdadeiro é uma maneira de vida, em que a pessoa atua como participante direto. Precisamos nos sentir compelidos pela força da chamada de Deus e da vontade de Deus para conosco, e não por causa de mera obrigação ritualista a desempenhar um papel no trabalho da igreja. Voltamos a ressaltar, cristianismo é estilo de vida. E é nos concedido neste tempo em que estamos vivendo hoje, da pandemia, o privilégio, a oportunidade de restaurar isto em nossa vida, de termos um cristianismo de estilo de vida. Sinceramente, eu espero que quando esta pandemia passar, a igreja tenha aprendido a lição, que Deus está tratando de nos ensinar, isto é, que devemos ser a igreja em todo tempo e em todo lugar. Você não pode parar de ser igreja. Aonde você estiver, no trabalho, na escola, universidade, na sua casa, com vizinhos, com parentes, com amigos, você é a igreja. Onde é que está a igreja nesses momentos? Está justamente onde você está, porque você é a igreja. Agora vamos imaginar uma coisa. O que acontecerá com a tua igreja, né? Com a nossa igreja, se ela não puder voltar a utilizar o seu prédio da mesma maneira que antes da pandemia? O que vai acontecer? O comportamento domingueiro de uma grande parcela de cristãos revelará a inutilidade dessa atividade apenas dominical para o crescimento espiritual. Ficará evidente a necessidade de vivermos igreja todos os dias da semana para podermos crescer em Cristo. Então, pensando nisto e já finalizando, eu gostaria de perguntar ou de reformular a primeira pergunta que eu fiz no início: que igreja antes da pandemia você estava vivendo depois do domingo? Então eu quero reformular a pergunta dessa maneira: que tipo de igreja você está vivendo hoje durante a pandemia?
pensando que você é a igreja e não o prédio, né? Que onde você está, a igreja está representada, que você é embaixador, que você é representante de Cristo, que o Espírito Santo habita em você, que você é o templo do Espírito Santo. Que tipo de igreja você está vivendo hoje, já que você não pode mais frequentar os cultos no prédio da igreja? Pergunto mais: que tipo de igreja você está vivendo em sua casa, com seus familiares? Qual é a igreja que se reflete ali? Que tipo de igreja você está vivendo no seu trabalho, se é que você pode trabalhar? Muitos estão em home office, né? Mas como é que você está vivendo igreja? Que tipo de igreja você está vivendo na sua escola, na sua universidade? Sinceramente, irmãos, eu espero que quando tudo isso passar, então a igreja tenha aprendido essa lição. Eu volto a repetir isto. Devemos ser a igreja em todo tempo e em todo lugar. Se não aprendemos essa lição, neste tempo de pandemia, não haverá crescimento espiritual. E correremos o risco, veja bem, de vermos muitos cristãos continuar sendo apenas consumidores dos programas da igreja, só que agora de forma virtual. Nem necessitarão mais ir ao prédio, preferirão continuar consumindo apenas o programa. Eu desafio você a colocar em prática o cristianismo na sua vida. Eu desafio você a cumprir mesmo o que a palavra nos ensina, né? Não só ouvirmos, mas sermos praticantes. Deus está tratando com a sua igreja em meio a esta pandemia. Devemos aproveitar esta oportunidade para voltarmos a viver como igreja, segundo os planos e os sonhos divinos para a igreja que Ele idealizou. Que Deus nos abençoe e que frutifique em sua vida o desejo de viver igreja em todos os momentos, em todos os lugares onde você estiver. Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo momento que podemos juntos participar dos Bagageiros em Ação. Have you ever seen the wonder in the glimmer of first sight? As the eyes begin to open and the blindness meets the light. If you have so say, I see the world in light, I see the world in wonder, I see the world in light. Blessed in living color, I see the world your way, and I'm walking in the light. Have you ever seen the wonder in the earth's second light?